Eu acho que à medida que a apresentação estiver correndo, aí as pessoas vão entrando e, de qualquer forma, também nós teremos aqui um conteúdo muito rico para depois a gente poder postar nas redes sociais e, obviamente, compartilhar também com outros colegas. Então, em primeiro lugar, agradeço ao Dr. Caio por essa oportunidade que ele está nos dando aí de escutá-lo sobre essa temática que é tão atual e importante, principalmente para a comissão. A comissão tem que estar bem afinada em relação a essa temática, porque, obviamente, como nós somos de uma comissão de comunicação, obviamente seremos sempre questionados sobre a nossa opinião e sobre aquilo que a gente pensa em relação ao projeto de lei 2630. Então, doutor Caio, sem mais delongas, agradecê-lo novamente e dizer que, a partir de agora, somos todos ouvidos, tá bom? Por favor. Doutor Zinei, obrigado pelas palavras. Eu acho que, como a gente já tinha conversado um pouquinho, esse tema ele é muito relevante, não só para a sociedade, como também aqui para a nossa Comissão de Direito dos Meios da Comunicação. Eu acho que é o tema mais quente, né? Como eu disse, me perdoem os outros temas, mas posso queimar minha língua, mas dificilmente um outro tema, pelo menos nesse ano, vai ter o protagonismo que tem a regulação das mídias sociais e o PL 2630. Então, acho que é bastante rico para a gente discutir, né? Eu preparei aqui uma apresentação, mas muito mais do que apresentar, eu acho que o objetivo aqui ainda mais é discutir. Então, por favor, exerçam a liberdade de expressão, né? Quem quiser, por favor, não precisa levantar a mão, não precisa mandar em chat, interrompa mesmo. Acho que a gente tem que fazer algo bem horizontal, porque aqui nós temos muito mais dúvidas do que certezas, tá? Uma discussão aí extremamente recente, a gente tem toda uma tecnologia, toda uma evolução tecnológica exponencial, e o direito ele tenta acompanhar aí a passos bem devagares toda essa evolução. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, então vocês, por favor, me avisem se está dando para ver. Aqui. Vocês conseguem ver? Sim? Sim, tudo certo. Sim. Então, tá, vou botar aqui tá na tela. Apresentação. Vamos lá, então, gente. Dada essa apresentação do tema, né, eu acho que foi muito feliz a gente ter essa palestra depois da nossa última palestra da doutora Alessandra, porque a gente vai pegar ganchos e partir de pressupostos construídos naquela palestra. Então, a gente viu a importância da liberdade de expressão como um dos pilares da democracia, a importância, dentro de uma democracia, de se poder expressar, inclusive, contrariamente ao regime posto, né? A democracia, e principalmente a liberdade de expressão, ela adquire uma fundamental importância justamente para esse debate do regime posto e esse debate político, né? Surge justamente com esse enfoque. Então, a gente construiu algumas premissas muito bacanas na palestra da doutora Alessandra, da liberdade de expressão, da liberdade de comunicação como um direito humano que precisa ser protegido, né? Tanto do ponto de vista internacional quanto do ponto de vista doméstico pelas constituições. Então, a partir daí, eu dividi a minha apresentação em 3 principais tópicos. Primeiro, as balizas, as premissas jurídicas internacionais e nacionais da liberdade de expressão e comunicação, as balizas e premissas de regulamentação, de limitação, né, que a gente vai ver que são conceitos diferentes, né, então dos limites constitucionais e penais da liberdade de expressão, até onde vai a liberdade de expressão,
né? Qual que é o limite, qual que é a zona que, se extrapolada, a gente não está falando mais do uso legítimo desse direito, para a gente, ao final, chegar na discussão do PL 2630, que se propõe a regular, né, as mídias sociais. E aí vamos discutir um pouquinho, fazer um raio-x desse projeto, tá? Entender um pouquinho como ele está organizado e quais são os principais tópicos de discussão, tá? Então, partindo aí já para a primeira etapa, da gente pensar no direito de liberdade de expressão e comunicação, né? Do ponto de vista internacional, eu trouxe aqui, a gente pode citar vários, né? Vários pactos internacionais, tratados que tratam da liberdade de expressão, mas eu quis aqui focar na nossa região, né? Com a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, né? O Pacto de São José da Costa Rica, que foi promulgado aí no Decreto 678, internalizado no nosso ordenamento, que trata justamente desse conceito que muito é reproduzido também na nossa Constituição, tá? Então, tanto o direito da liberdade de pensamento e expressão, tá? Como procurar, receber, difundir informações e ideias de qualquer natureza. Então, veja, aqui a gente está falando de uma liberdade de pensamento e expressão lato sensu, amplo. Aqui a gente encaixa dentro da liberdade de pensamento e expressão, tanto a liberdade de você comunicar, de ser comunicado e de buscar informações, tá? Isso é muito importante, né? Uma liberdade ampla. E aqui ele traz, né, no segundo ponto desse mesmo artigo 13, tá? A questão da censura. A liberdade de expressão, por uma opção política internacional, e a gente vai ver que ela é reproduzida também no plano nacional, ela está de certa maneira, limitada a uma censura posterior, né? Isso é importante a gente fazer essa diferenciação. Responsabilidades ulteriores não são sinônimos de censura prévia. A censura prévia é a verificação anterior ao exercício dessa liberdade, seja na raiz, seja por uma comissão, enfim, por algum órgão que regule, né, o conteúdo antes desse direito ser exercitado. O que é diferente da responsabilidade ulterior. Alguns estudiosos vão falar de uma censura posterior, né, prevista em lei, que determina em que casos que aquela liberdade de expressão, enfim, manifestação, né, feriu outros direitos também consagrados e por isso deve ser ceifado e censurado, tá? Como eu disse, grande parte dessa disposição internacional, ela é refletida também no âmbito nacional pela nossa Constituição. E a Constituição, ela é conhecida como Constituição Cidadã, de 1988, por uma razão, né? Ao contrário das constituições que a antecederam, a Constituição de 88, ela faz uma inversão geográfica, né? Então, as outras constituições, elas traziam primeiro, né, a organização política e institucional do Estado para depois trazerem os direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Há uma inversão na Constituição de 88, em que os direitos individuais, garantias fundamentais do artigo 5º, eles vêm anteriormente à organização político-administrativa do Estado. Por isso ela recebe o nome de Constituição Cidadã, tá? E no artigo 5º, que é a disposição dos artigos constitucionais, né, dos direitos constitucionais, liberdades fundamentais dos indivíduos, já no inciso 9, a gente tem a liberdade de expressão ali estampada, tá? Escancarada, como atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, né? Como a gente viu, essa censura entendido como uma limitação prévia. E no artigo 220, que trata da comunicação social, a gente tem também, né, estampado a liberdade de manifestação de pensamento, criação, expressão, enfim. E aí, muito importante, vamos guardar esse parágrafo primeiro,
Com nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o dispositivo no artigo 5º, incisos. E também a censura de natureza política, ideológica e artística. Vamos guardar esses conceitos, porque eles vão ser importantes na nossa discussão do PL, tá? Então, fizemos aqui um breve sobrevoo sobre os fundamentos internacionais e constitucionais, né, da liberdade de expressão, mas como qualquer direito, ele não é absoluto, né? Muitas das vezes, a sociedade, o Estado, o judiciário, né, então a gente vem vindo para as camadas, né, mais simples, né, considerando aqui uma hierarquia. Nós sempre somos chamados a discutir sobre choque entre direitos fundamentais. Então, se de um lado eu tenho um direito fundamental à minha liberdade de expressão, à minha liberdade de pensamento, à minha liberdade de comunicação, por outro lado, nós temos também direitos fundamentais tão importantes quanto e que também foram consagrados na Constituição Federal. Então, por exemplo, aqui eu trouxe, no mesmo artigo 5º, indenização por dano material, moral e imagem, ou seja, a consagração da moral, da imagem, né? Podemos citar aqui também, não coloquei, mas a gente pode considerar também como um dos fundamentos a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos próprios formadores da nossa república, né? No inciso 10, a gente tem intimidade, vida privada, honra, enfim, nós temos uma série de direitos que não muito incomumente entram em choque com a liberdade de expressão. E como que a gente vai compatibilizar isso? As discussões mais acaloradas que nós temos, se a gente for analisar de um ponto de vista técnico-jurídico, eles acabam sendo muito em função da discussão desses choques desses direitos. Vai passar por alguns estudos de caso ao longo da apresentação, e a gente vê é justamente isso. Nós temos um direito, outro direito dado a esse primeiro, que se chocam, e a gente precisa, enquanto sociedade, entender como é que a gente vai conformar, como é que a gente vai viver, né, sem esvaziar o conteúdo de nenhum deles, mas garantindo a maior efetividade de ambos. E aí, nesse sentido, eu trouxe aqui uma frase do professor Pier Paolo Bottini, um professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo, que traz uma definição que eu gosto muito, que ele fala: quando tais direitos colidem, é preciso reduzir o âmbito de existência de cada um de forma racional e ponderada para preservar o exercício de ambos. Então, é um exercício muito difícil. E isso vai estar refletido, com certeza, na nossa discussão sobre o PL. Como que a gente faz para reduzir o âmbito de existência de uma liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, preservá-lo? Como é que a gente faz para reduzir o âmbito da liberdade individual de pensamento, mas considerando também outras problemáticas, como, por exemplo, dignidade humana, né? Aí pensando em crimes de ódio, racismo, abolição do Estado Democrático de Direito. Como que a gente vai encaixar as peças desse quebra-cabeça? Enfim, é uma discussão intensa. A gente poderia ficar aqui falando um ano inteiro e talvez a gente não esgotaria ali as teorias, enfim, como que a gente faz essa composição. Agora, uma coisa é certa: os limites dessa liberdade de comunicação e expressão, eles são uma opção política, tá? E quando eu falo opção política, eu não estou falando que ela é simplesmente lá do burocrata, ela é simplesmente lá do político, daquele ator visível que faz políticas públicas. Não, obviamente que quando a gente tem uma política pública implementada, né, sob a forma, por exemplo, de uma lei, né, que é o caso do que se pretende com o PL das fake news, o judiciário invariavelmente vai ser chamado, né, à luz para interpretar alguns conceitos, né? O direito, né, enquanto uma ciência humana, social, ele não vai conseguir traduzir em palavras toda uma evolução social e tecnológica. Então, vez ou outra, o judiciário ele vai ser chamado a fazer essa interpretação, tá? Mas, primordialmente, é uma opção política. Então, ela vai variar de estado para estado, ela vai variar
de acordo com regionalidades, com cultura, com vivências históricas, tá? Aqui eu trago, por exemplo, alguns exemplos. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte, né, já foi chamada algumas vezes para discorrer sobre os limites da liberdade de expressão. Em alguns casos, por exemplo, da queima da bandeira, né? O caso da queima da bandeira, Texas versus Johnson, em 1989. Insultos a minorias ou grupos raciais, no caso Brandenburg versus Ohio, em 1969. E até a queima de cruzes, né? Da igreja católica, né? E queima um símbolo, né? Naquela época, né? Da organização, né? Da Ku Klux Klan, num caso sigiloso, então também não consegui muitas informações, mas no caso versus São Paulo, em 1992, foram considerados pela Suprema Corte como liberdade de expressão. Por quê? Porque não estavam acompanhados de ameaças concretas ou violência. Tá? Então, a Suprema Corte lá entendeu que isso estaria abarcado pela liberdade de expressão. Por exemplo, na Alemanha, né, a Suprema Corte alemã julgou também casos de revisionistas e negacionistas do Holocausto e entendeu que nesses casos havia sim sido extrapolado os limites da liberdade de expressão. No Brasil, a gente também já passou, a nossa Suprema Corte já passou também por algumas situações em que foi chamada a estabelecer esses limites, e a gente consegue ver de todos, né, esses principais casos que se é levado justamente aquilo que a gente falou há um tempinho atrás sobre uma ponderação de direitos. Então, a liberdade de expressão ela pode ser, sim, limitada de acordo com o choque com bens jurídicos relevantes e com origem constitucional. Então, honra, imagem, vida privada, Estado Democrático de Direito, segurança pública, dignidade. Quando houver esse choque, a Suprema Corte tem entendido pela necessidade dessa conformação. Tá bom? Os casos aqui que eu trouxe, que eu acho que são bem legais da gente conversar um pouquinho, por exemplo, o julgamento de uma ADI, relatoria da ministra Carmen Lúcia, em 2015, em que o Supremo Tribunal Federal foi chamado a discorrer a respeito da necessidade de autorização para biografias. E se entendeu, né, lá no julgamento, que não seria necessária a autorização do biografado, nem dos atores ali coadjuvantes da biografia, para a liberação da obra. Justamente como uma proteção, como uma consagração dessa liberdade de expressão e manifestação. Tá? Um outro julgamento que eu trouxe aqui, que também é bem interessante, o julgamento, relatoria do ministro Celso de Mello, também de 2015, em que ele trata especificamente disso, que nós temos conversado sobre a liberdade de expressão. Ela não é um cheque em branco para que você possa proferir ameaças, ofensas, enfim, que você reduza a existência também de outros direitos, tá? Eu acho que é bem interessante, bem paradigmático esse julgamento, quando ele fala que, por mais que deva ser muito abrangente, né, a sua liberdade de expressão, ela não constitui um meio que você possa veicular insultos e crime contra a honra de terceiros, tá? O último julgado aqui que eu trouxe, que também é bem legal, ele é o mais antigo, ele é a relatoria do ministro Moreira Alves, né, 2004, no caso Siegfried Ellwanger, que tinha uma editora chamada Editora Revisão, com publicações revisionistas, publicações negando o Holocausto, em que foi também lá numa votação 7-3, salvo engano, entendido que a liberdade de expressão não comporta práticas racistas, insultos raciais, ataques, nesse caso em específico, à população judia. Tá? Então, são exemplos, né, concretos daquilo que a gente trabalha na ideia de choques entre direitos. A Corte,
né, Interamericana de Direitos Humanos, também numa decisão interessante em 2004, tenta estabelecer limites para a limitação da liberdade de expressão. Então vamos tentar estabelecer alguma cartilha, alguma orientação de ordem mais concreta para determinar quando há a ultrapassagem do limite da liberdade de expressão, e aí deve haver uma responsabilidade ulterior. Eles falam em expressamente estabelecido em lei, deve ser concebida para proteger os direitos ou a reputação de terceiros, proteção de segurança nacional, ordem pública, saúde e moral pública, e devem ser necessárias em uma sociedade democrática. Então, assim, são limites, mas ainda assim são limites muito amplos, né? O que são necessários, o que são proteger de reputação de terceiros, enfim. A gente vê que a discussão ela é ainda muito aberta e muito complexa. Do ponto de vista penal, para a gente entrar aqui já na questão do crime, que é um dos principais fundamentos para justificar a regulação das mídias sociais, os limites penais da liberdade de expressão, eles se encontram justamente nos tipos penais. Eles se encontram justamente aonde é uma manifestação de pensamento, de expressão legítima, e aonde ela entra já num campo criminoso, num campo de você está cumprindo um dispositivo, né, um dispositivo previsto em lei, né, no caso aqui o Código Penal em legislação esparsas, que representam sim, né, segundo o legislador, uma conduta criminosa. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Obviamente aqui a gente poderia trazer alguns outros exemplos de crimes e liberdade de expressão, mas aqui eu elenquei os principais. Então, calúnia, difamação, injúria, a injúria racial, o artigo 20, que trata da discriminação e preconceito da Lei de Crimes Raciais, incitação ao crime, apologia ao crime ou ao criminoso. Ou seja, aqui são expressões, né, que o nosso legislador, enquanto uma opção política, estabelece, limitando justamente a liberdade de expressão. Então, a gente pode, por consequência, entender que, do ponto de vista penal, a limitação à liberdade de expressão ela é negativa. Não diz o legislador o que você pode falar. Ele diz aonde você estaria incorrendo num crime e, por consequência, estaria extrapolando, estaria utilizando de maneira ilegítima o seu direito à liberdade de expressão. Estabelecido, então, as balizas do que são as balizas jurídicas, né, da liberdade de expressão, estabelecidas as balizas jurídicas dessa limitação e dessa limitação penal, a pergunta que fica é se é possível, de maneira infraconstitucional, regular ou limitar a liberdade de expressão e de comunicação. Aqui eu foquei na comunicação porque a gente já vai daqui a pouco entrar no PL 2630. E aqui acho que é importante a gente fazer a diferença de conceitos. Quando a gente fala numa limitação, a gente está falando na existência de choque entre direitos. Então vamos pensar na liberdade de expressão e no direito à honra. Há um choque entre esses direitos e a gente vai ter que limitá-los na medida, como visto, da maximização do escopo do conteúdo de ambos. Então, como que a gente vai trabalhar com a existência dos dois? Isso é a limitação. A regulação, a gente trabalha com o conceito de como eu vou exercer esse direito, né? Então, vamos trazer para um exemplo prático. Atividades altamente reguladas. Podemos falar, por exemplo, do ramo farmacêutico. Existe toda uma regulação, uma licença, documentações, alvarás, que vão regular como aquela indústria, como aquele revendedor, como aquele distribuidor vai poder exercer o direito, né, da venda, da produção, da fabricação, da comercialização, enfim. Então, a gente está trabalhando aqui com, dentro do escopo do seu direito, como que você vai poder exercê-lo e, obviamente, do ponto de vista negativo, quando você vai estar exercendo de forma abusiva,
A regulação, né, aí aqui, um ponto de vista pessoal, eu entendo que é possível sim fazer a regulação infraconstitucional da liberdade de expressão e comunicação, tá? Justamente porque diversas outras liberdades também são reguladas, né? Então você pode pensar em regulação da propriedade privada, você pode pensar em regulação da própria liberdade de ir e vir, né? Ela é sim regulada, inclusive ambientes privados, propriedade privada, né? Quando, como você vai poder, né? Ingressar nessa propriedade. Enfim, existem diversos outros direitos que são sim regulados de maneira infraconstitucional, mas obviamente que eventuais exageros e descompasso com a Constituição Federal são passíveis de questionamento, enfim, no judiciário e desembocando finalmente ali na Suprema Corte, tá? Só que essa regulação ela tem que ser excepcional e ela tem que buscar a efetivação de outros direitos constitucionais. Tá? Aqui eu trouxe uma citação do professor Miguel Reale Júnior, também professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que fala da regulação infraconstitucional da liberdade de expressão deve atentar para a primazia da dignidade da pessoa humana. De novo, temas extremamente vagos e termos extremamente abertos, mas a gente vai precisar, sim, na discussão aí do PL 2630, tentar dar um pouco de concretude a isso, tá? E também trouxe aqui uma frase do ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, que ele fala que só é possível preservar a liberdade de expressão regulando, para que ela não seja exercida de forma abusiva, tá? Então aqui são duas citações que trazem um pouco a discussão a respeito dessa possibilidade ou não de regulação infraconstitucional, tá? Quando a gente pensa na criação aí de um projeto de lei, e vamos entender esse projeto de lei como uma política pública, a gente precisa também considerar quais são os problemas. Quais são os problemas que a gente quer enfrentar com essa política pública? A gente não consegue pensar numa política pública se a gente não pensar em qual o problema que ela quer atacar. E do lado do problema, que tem que ser um problema relevante, um problema de ordem pública, né? A gente tem que pensar também na solução. Né? Não dá para a gente pensar só no problema, a gente tem que pensar na solução. E dentro das diversas soluções, a gente vai fazer aqui uma escolha de alternativas para levar isso a uma discussão no Congresso e efetivamente implementar essa política. Então, quando a gente está falando aqui de regulação de mídias, eu trouxe alguns exemplos, e aqui, depois que a gente abrir para a discussão, a gente pode pensar aqui em outros, mas eu peguei os que são mais comumente trazidos aí no debate da mídia, enfim, nos debates parlamentares, que são violência nas escolas, problemas de saúde mental, fake news, discursos de ódio, ataques à democracia. Esses são os problemas, né, que a política pública ela busca enfrentar, que ela quer endereçar. Mas não há política pública pensando em problemas se a gente não pensar em solução, né? Qual seria a solução para isso? A solução proposta hoje, que temos aí em votação, é o PL 2630, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Eu acredito que todos estejam aí a par, né, em maior ou menor grau, do projeto de lei. Mas aqui eu fiz um rápido histórico, né, digamos assim, do projeto de lei, né, de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, que foi aprovado no Senado e foi enviado para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, ele está sob a relatoria do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Tá? Quais que foram os últimos agitos, digamos assim, né, com relação a esse PL? Ele foi levado a julgamento, inicialmente, para o regime de urgência, para a aprovação do regime de urgência, que na prática significa o quê? Aprovado o regime de urgência, ele passa diretamente o projeto de lei à votação plenária, né? Então ele tem, salvo engano, ele já é incluído na próxima sessão e tem até 5 sessões para ser aprovado, tá? Mas a grande modificação da aprovação do regime de urgência é que ele tira das comissões especiais, né, e leva diretamente à votação do plenário. Tá? Foi apresentado em 27/4/2023 parecer preliminar e um projeto substitutivo.
Esse projeto substitutivo, para quem não tomou cuidado, pode ter lido o projeto que foi aprovado no Senado. Mas esse projeto que foi aprovado no Senado, quando ele veio para a Câmara dos Deputados e tiveram as audiências públicas, enfim, o deputado Orlando Silva ele apresenta um projeto substitutivo, que ele tem uma alteração assim, significativa do projeto. De diversas questões que não estavam no projeto inicial estão incluídos nesse projeto substitutivo. E ele já seria votado na semana passada, mas em 2/5 de ofício, né, pelo presidente da Câmara, ele foi retirado de pauta do plenário. E hoje não sabemos ao certo quando ele vai ser colocado para nova votação, tá? Mas ele tende sim, até pela urgência, né, pelo regime de urgência que ele está tramitando, a ser incluído já aí nas próximas sessões, tá? Um breve raio-x do PL 2630, desse substitutivo, não sei se todos tiveram a oportunidade de ler, tá? Mas aqui está um breve raio-x do que ele está tratando, tá? Capítulo 1, ele trata de disposições preliminares. O que trata essas disposições preliminares? Aqui, primordialmente, até pelo tempo, a gente não vai conseguir exaurir capítulo por capítulo, mas eu vou fazer, alguns destaques, tá? Nas disposições preliminares, ele trata especificamente de quem que é objeto dessa regulação, tá? A quem se aplica e a quem não se aplica. Então, tem que ser uma pessoa jurídica que preste serviço ao público brasileiro, de atividade de forma organizada, então, redes sociais, ferramentas de busca, mensageria instantânea, e que tem uma média de usuários anual superior a 10 milhões. Então, é desse pessoal que a gente está falando, tá? Esse pessoal que está sujeito a essa regulação. E a quem não se aplica esse projeto de lei? Comércio eletrônico, plataformas de videochamadas, né? Vídeo e áudio, plataforma de jogos e apostas online, tá? Entre outros que são elencados lá. Então, a gente precisa diferenciar e é importante a gente ter isso em mente, tá? Ele traz diversas questões que a gente poderia debater, tá? Então, por exemplo, ele traz um crime específico que é dessa divulgação, dessa propagação, né, impulsionada de notícias sabidamente falsas, né? Ele traz diversas questões que são muito interessantes, mas aqui eu trago 3 principais que eu acho que são as que estão mais em debate, aí, mais em voga nos últimos dias, que eu acho que seria importante a gente falar. A primeira delas é a responsabilização solidária, tá? Estou com o projeto aberto aqui, artigo 6º, tá? E qual que é a discussão aqui? Ele fala no artigo 6º que os provedores podem ser responsabilizados civilmente e de forma solidária pela reparação dos danos causados por conteúdos gerados por terceiros, cuja distribuição tenha sido realizada por meio de publicidade de plataforma, e por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros quando houver descumprimento das obrigações de dever de cuidado, na duração do protocolo de segurança de que trata a seção 4. Então, basicamente, a gente tem uma alteração do Marco Civil da Internet, né, que lá no artigo 19 estabelecia que a liberdade de expressão ela é plena e para ser assegurada justamente esse direito, os provedores eles seriam responsabilizados caso houvesse ordem judicial específica mandando retirar determinado conteúdo, tá? Então ele fala aqui, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para tornar indispensável o conteúdo. Então, isso aqui é um campo bem amplo de discussão sobre a responsabilização solidária dos provedores, tá? Por danos decorrentes de conteúdos gerados e impulsionados por terceiros, independente de ordem judicial. E a questão que a gente traz logo em sequência dessa responsabilização é a criação de um dever de cuidado e de uma moderação do conteúdo, tá? Então, quando ele fala de dever de cuidado, aí é artigo 11, não sei se tem alguém com o projeto aberto, mas ele fala, os provedores devem atuar diligentemente para prevenir e mitigar práticas ilícitas no âmbito de seus serviços,
envidando esforços para aprimorar o combate à disseminação de conteúdos ilegais gerados por terceiros que possam configurar crimes contra o Estado Democrático de Direito, atos de terrorismo preparatórios de terrorismo, crimes de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e automutilação, entre outros. Então, se estabelece aqui um dever de cuidado, tá? Objetivo, né? Para prevenir e mitigar práticas ilícitas no âmbito de seus provedores, dos seus serviços, né? Os serviços dos provedores. Então, a gente tem esse dever de cuidado. E ele traz também um dever de moderação, não é só um dever de cuidado, né? Não é só políticas institucionais, não são só políticas de plataforma de termos de uso, né? Há sim também um dever de moderação, tá? Esse dever de moderação está no capítulo 3, tá? E ele está aqui no artigo 16 e 17, que ele fala: os provedores deverão criar mecanismos que permitam a qualquer usuário notificá-los da presença em seus serviços de conteúdos potencialmente ilegais de forma justificada. O procedimento de moderação de conteúdo e de conta deve observar o normativo vigente a ser aplicado com equidade, consistência e respeito ao direito de acesso à informação, à liberdade de expressão e livre concorrência. Opinião pessoal, novamente, eu não vejo nenhum entrave jurídico para a regulação. Aqui, efetivamente, a gente está falando da regulação das mídias sociais, das plataformas digitais. Só que, evidentemente, essas plataformas digitais, elas não atuam no vácuo, né? Elas são ali a porta, elas são ali o portal no qual as pessoas se manifestam, que as pessoas exercem ali a sua liberdade de expressão e comunicação. Então, ela é extremamente complicada, né, de se analisar, porque, assim, a partir do momento que você regula as mídias digitais, você, de alguma forma, você está também influenciando no que vai ser ou que não vai ser postado pelas pessoas, né? A gente precisa entender, e confesso que para mim não ficou claro da leitura do projeto de lei, como que essa moderação ela é feita, né? Se essa moderação ela é prévia, então terão algoritmos que... Então vamos lá, terá um algoritmo que não vai deixar eu publicar a palavra Caio Ferraris. Então, na hora que eu for clicar lá, vou publicar um Twitter, né? Caio Ferraris, eu vou publicar, ele vai bloquear ou não? Ele vai publicar, isso vai passar por um time interno dessa mídia digital, dessa empresa, que vai disparar ali algum alerta, algum red flag, e aí eles vão analisar, eles vão fazer uma análise interna para, enfim, avaliar se houve ou não houve, né? Se extrapolou-se ou não a liberdade de expressão, enfim, não está muito claro de que forma que essa moderação ela vai operar. E quando a gente pensa que, aqui, voltando, a gente tem um capítulo específico das sanções, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, artigo 47, né, que fala que os provedores serão penalizados aqui, né, sanções administrativas com advertência, multa diária, multa simples, enfim, que vão ter, além de questões reputacionais, questões também de ordem econômica. A gente não é de todo loucura minha pensar que as empresas elas vão preferir ter o maior cuidado possível, né, nessa moderação, que é o famoso, na dúvida, vamos moderar, porque temos aqui uma possível legislação com possibilidade de sanção. Então, eu acho que precisa se discutir, sim, essa forma de moderação e esse dever aí, objetivo de cuidado, quase que um dever de reportar, né, essas enfim, atividades suspeitas. Um terceiro ponto que ele trata também, que é o protocolo de segurança. Esse protocolo de segurança, ele está aqui no artigo 12, que ele fala das obrigações quando houver um risco iminente de danos. Quando configurada a iminência dos riscos descritos no artigo 7º, então são esses riscos aí de atos ilícitos, atentatórios contra o Estado Democrático de Direito, enfim, todos esses que eu citei, ou negligência ou insuficiência de ação do provedor, pode ser instaurado na forma de regulamentação e por decisão fundamentada,
protocolo de segurança pelo prazo de até 30 dias, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis. Procedimento de natureza administrativa, as etapas deverão ser objeto de regulamentação. Então, também se estabelece aqui um protocolo de segurança, né, que basicamente é um acompanhamento, né, aí pelo período de 30 dias, prorrogáveis até, né, por mais 30 dias, enfim, de maneira fundamentada, ok? Que trata justamente de uma espécie de intervenção, digamos assim, né, nos provedores, quando a gente tiver aqui uma iminência de um dano, né? Então, também são termos extremamente vagos que eu acho que precisa ser efetivamente discutido aqui por nós. O que é esse risco iminente? O que efetivamente vai significar esse protocolo de segurança, né? Como é que é esse acompanhamento? Enfim, são questões ainda que ficam em aberto. De novo, trazendo a minha opinião pessoal, eu acho possível essa regulamentação, eu acho que os problemas são sérios, né? Como a gente viu, discursos de ódio, fake news, violências, eu acho que realmente é possível e é urgente a discussão do tema, mas pela leitura do projeto eu consigo ver sim alguns pontos em que a gente precisa ter um dever de cuidado, aí fazendo uma alusão aos próprios termos do projeto, né? De que forma que as plataformas vão exercer esse dever de cuidado, de que forma que elas vão fazer essa moderação, se a moderação é prévia, se a moderação pode postar, mas depois a gente vai passar por um time, né? Como que vão funcionar esses algoritmos? Eu acho que a discussão é bastante saudável, tá? Ela é bastante importante para a gente evoluir como sociedade. Aqui eu quis trazer um pouco das visões, né? Das principais visões aí do debate. Por exemplo, o ministro Flávio Dino, que tem sido aí um grande expoente, um grande orador, defensor aí dessa regulação, ele diz, por exemplo, que as Big Techs, né, eles foram irresponsáveis com os ataques de 8 de janeiro, né, em Brasília, justamente porque seria possível identificar essa organização por meio das plataformas digitais, tá? Fala também que as redes sociais tinham meios, mas não quiseram coibir a propagação de convocações para os atos de 8 de janeiro em Brasília, tá? A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, né, defende que os provedores de conteúdo sejam considerados responsáveis aí pelos danos decorrentes do material impulsionado, tá? Como eu disse, hoje o Marco Civil ele prevê que eles vão ser só responsabilizados pelo descumprimento, por não tomar as providências, né, após a ordem judicial. E o outro lado, né, numa carta aberta aí dessas três entidades que comportam aí os principais players do mercado, né, as empresas alegam, né, que ela restringe a liberdade de expressão, possibilita o controle estatal de conteúdos, pode levar ao aumento da desinformação e instituir uma cobrança compulsória em favor de produtores de conteúdo jornalístico e cria um sistema de vigilantismo ao obrigar as plataformas a monitorarem o que circula nas suas redes. Enfim, é um debate amplo, é um debate importante, a gente consegue enxergar pontos muito relevantes que fazem todo sentido nos dois, digamos, lados da discussão, tá? O projeto de lei, ele é extenso, ele envolve talvez aqui uma das maiores alterações do ponto de vista aqui de comunicação e política, de se fazer política, que são as plataformas digitais, são as redes sociais. Não há como negar que as redes sociais elas alteraram completamente o jogo político, né, e outras áreas também, né, de comunicação, publicidade. O Dr. Deusinei pode até complementar e falar melhor, mas fato é que, por ser aí um ambiente muito novo e de muita importância, ele tem atraído o interesse e a atenção das autoridades, da sociedade civil, e a gente precisa discutir. Esse é um panorama geral aqui do projeto de lei, né? Os principais pontos que eu entendo dos mais relevantes e mais espinhosos, e gostaria de ouvir vocês, né? O que vocês acham, o que vocês
tem de pontos que concordam, que não concordam, enfim, acho que esse debate, muito mais que a minha apresentação, e o meu de apresentação, acho que a discussão, eu acho que é o mais rico que a gente pode ter aqui hoje. Muito bom, doutor Caio. Parabéns pela apresentação, excelente. Acho que realmente trouxe aí vários pontos importantes para a nossa discussão, para a nossa reflexão. Eu fiz alguns apontamentos aqui, queria também ouvir dos demais colegas, o que todos, quem quiser participar, pensa a respeito. Mas algo que me deixa, inclusive, muito curioso e, de certa forma, assustado também, né? É a forma como as Big Techs elas têm se comportado diante dessa possibilidade da aprovação do PL. A gente tem visto aí vários ataques, não somente ao PL, mas ataques que são ataques dirigidos à própria, né, a quem defende o próprio PL, e ataques partindo, inclusive, das plataformas, das Big Techs. Né? Vi recentemente coisas postadas pelo próprio Telegram, coisas difundidas pelo próprio Google, enfim, dizendo e explicitando, né, o ponto de vista deles de que realmente será algo muito coercitivo. Mas o fato é que, né, pela sua apresentação, e aí fica muito claro também, é que essa regulação, de certa forma, ela impõe a essas Big Techs novas funções, né, novas atividades, e, obviamente, impõe a essas Big Techs aí um modo de agir completamente diferente do que elas têm hoje. Ao permitir, por exemplo, discursos de ódio, e a gente sabe que discurso de ódio mobiliza, né, gera visualizações, gera novos conteúdos, né, mobiliza usuários. Ao tentar, né, coibir esse tipo de discurso, obviamente vão perder um certo público e vão perder essa possibilidade aí de geração de conteúdos. Eu não estou aqui dizendo, obviamente, que as Big Techs têm interesse no discurso de ódio, mas é fato que as fake news, né, os discursos de ódio, eles geram sim muita visualização e geram sim novos usuários. Essa responsabilidade das Big Techs, né, e obviamente passa aí por uma instituição de modelos informativos, né, preditivos, e obviamente eles têm essa possibilidade de lançar alguns algoritmos que prevejam esse tipo de comportamento, e coercitivos de crimes. Né? Então, eles têm como implementar modelos informativos, preditivos e coercitivos desses crimes. E isso já acontece, em muitos casos, nos próprios termos de conduta e condições de uso dos próprias plataformas, que nada mais são do que regulações infraconstitucionais ou mesmo regulações próprias, né, das plataformas. Quando, por exemplo, você acessa alguma plataforma, lá tem que você não pode cometer o crime, né, de racismo, né, de injúria racial. Em algumas plataformas, você, lendo os termos e condições de uso, já está lá. O que as plataformas precisam fazer, no entanto? Começar a coibir esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. Então, na minha opinião, o PL vem aí para realmente somar, mas é necessária realmente essa discussão. Né? É óbvio que ninguém quer, né, que existam dentro dessas Big Techs sensores, né? Não é o caso, não é isso que nós estamos falando simplesmente do cumprimento da lei brasileira. Então, para isso é necessário que quem tem o poder, quem detém esse poder de controle das plataformas, que exerçam o seu controle, né? Você vê que se a gente transferir isso para e-commerce, por exemplo, e aqui não se está discutindo, obviamente, você deixou bem claro que e-commerce não entra nisso, mas uma plataforma, vamos pensar que se algum
vendedor dentro de uma plataforma começa a vender produtos que a plataforma não permite, a plataforma derruba. A ideia é que seja, obviamente, guardadas as devidas proporções, né, a ideia é praticamente a mesma. O algoritmo derruba aquele discurso de ódio que, obviamente, infringe a legislação. E isso passa, obviamente, não somente por algoritmos, mas vai passar provavelmente por uma equipe interna, vai passar pela denúncia. Então, tem que haver denúncia também para que realmente seja constatado o discurso de ódio, muitas vezes, para não causar também, obviamente, uma má interpretação e tolher a liberdade de expressão das pessoas. Enfim, na minha opinião, as Big Techs vão lutar, realmente vão continuar lutando contra essa PL, porque para eles causa prejuízos e causa também uma nova forma de agir com novas atividades, novas funções, enfim, vai causar muito mais problemas para eles. Mas é realmente algo que precisa ser feito, principalmente se a gente quiser realmente viver numa sociedade democrática. Né? Essa é a minha opinião. E acho que a posição, principalmente da Bert, eu acho que é uma posição muito importante aí diante das Big Techs, porque também mostra que realmente nesse mercado que nós temos, né, que de certa forma é um mercado da comunicação, existe aí, obviamente, hoje uma força muito grande dessas Big Techs na produção de conteúdo, de informação e principalmente de informação, né, sem qualquer tipo de regulação, sem qualquer tipo de cuidado, e isso atrapalha bastante, principalmente também o jornalismo. Essa é a minha opinião, essa é a minha contribuição também para a sua apresentação. Quem quiser, por favor, o debate está aberto, então fiquem à vontade também os demais colegas para contribuírem, para perguntarem. Alguém tem alguma pergunta? Bom, Diogo Medeiros aqui, bom dia. Em primeiro lugar, queria parabenizar os colegas pelo timing, né, do assunto, a pertinência não só em relação às fake news e o debate que está acontecendo lá no Congresso, como também envolve questões de integridade, né, das Big Techs e de todos os outros órgãos. Isso se comunica e dialoga com várias áreas do direito. Acho que seria esse evento que está tendo hoje é muito importante para todos os advogados que trabalham em todas as áreas, trabalhista, hoje com marketing, com comunicação, no caso até o do esportivo, que seria, hoje estão falando bastante coisa por aí. Queria parabenizar. Infelizmente, eu entrei um pouco tarde, eu não vi a apresentação, então eu acho que eu posso contribuir um pouco. Só que, como eu atuo muito em Brasília, eu vejo muito o pessoal, aquilo que vocês comentaram, eles, para debater o assunto, eles estão sofrendo já pré-censura do pessoal que segue, né, com memes, e já vai lá lacrado como censurador. Fala assim, não, estamos propondo o debate. Se a gente não discutir e não sentir como um sistema conexo, a gente não anda, né? Acho que mais nesse sentido, até depois eu vou dar uma olhada como foi o começo das apresentações, e queria deixar esse parabéns para vocês aí da comunicação, do grupo nosso da comissão aí. Obrigado, doutor Diogo. Caio, se quiser falar alguma coisa, quiser comentar? Agradeço, doutor Diogo. Acho que foi até a ideia inicial seria, seguindo a palestra do doutor Alessandro, falar um pouco mais sobre as limitações, mas até por sugestão do doutor Andrei na nossa reunião de diretoria, acho que o timing é excelente e é o que a gente estava aplicando, né? É um assunto e é uma apresentação que a cada semana a gente tem que mudar o PowerPoint, né? Então, eu já estava até com o meu link ali aberto, porque se precisasse fazer alguma alteração, eu já faria. Né? Assim, então, pipocando diversas notícias, enfim, isso que o doutor Deusinei trouxe a respeito, né, de link de Google contra o PL, mensagem do Telegram, enfim, tudo isso vai trazendo um rebuliço ainda maior para o assunto, então acho que o timing realmente é bem propício.
Deixa eu aproveitar. Claro, por favor, doutor. Por favor. Dá licença, um minutinho. Aproveitar, né, o palestra, parabenizar o Dr. Caio, né, pela palestra. Estou acompanhando aqui, enfim, né, pela internet e tal, o trâmite aí desse projeto de lei. Uma das discussões deles lá é o órgão, né, que vai regular, né, que vai regular a mídia, enfim. Uma das sugestões que eles deram foi a Anatel. Eu queria saber, né, na sua opinião, doutor Caio, como que ele avalia a Anatel como órgão que vai regular também a mídia, né? E se caso for a Anatel, não seria dar poder demais para a Anatel, já que ela tem outras regulações também dentro da radiodifusão? Obrigado, Carlos. Obrigado pela pergunta. No PL, tá? Nesse substitutivo, por isso que eu até brinquei, assim, quem estava desatento leu o PL errado, né? Porque ele foi bastante alterado, né? Pelo agora, né? O atual relator, né? Na Câmara, o deputado Orlando Silva. E ele traz, eu estou até tentando abrir aqui o artigo, tá? Ele fala, tá? Para dizer para vocês exatamente como tá, não sei a minha interpretação. Capítulo aqui, capítulo provedores. Aqui, ele fala, artigo 51, serão atribuições do Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI.br, além das previstas, né, na Lei 2.965, realizar estudos, pareceres. Então, ele traz aqui, Carlos, uma composição multissetorial, né? Uma composição multissetorial, um comitê específico que traria, né, estudos, análise, apresentar diretrizes, né, porque foi o que eu disse, grande parte dos temas e dos assuntos que são tratados no PL, eles estão abertos. E sempre tem aquele vírgula, depende de regulamentação, vírgula, segundo regulamentação. Então isso aqui é o start, esse é o ponto inicial. Devem haver, passando o PL, novos documentos, enfim, regulamentações que tratarão especificamente de como operacionalizar tudo que o PL traz. E ele traz essa questão do Comitê de Gestor da Internet, agregando, né, algumas funções. Especificamente sobre a Anatel, né, efetivamente, a Anatel, minha opinião hoje, ela não teria a expertise técnica, até porque a gente está falando de alguma coisa extremamente nova, né? Mas a gente consegue colocar uma comissão específica dentro da agência reguladora. A gente consegue, assim como outros assuntos, a gente consegue agregar, né? A gente tem, às vezes, agregação de ministérios, de pastas, de agendas, enfim. Eu acho que muito mais do que a discussão da onde a gente vai encaixar, né? Então, tem a questão do comitê gestor, multissetorial, envolvendo pessoas da sociedade civil, políticos, enfim, para tratar especificamente dessa regulamentação. Acho que muito mais aonde a gente vai encaixar ela, né? Se vai ser na Anatel, se a gente vai criar uma outra agência reguladora, né? Se vai ficar sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça, na Secretaria Secretaria Nacional de Proteção ao Consumidor. Acho que muito mais do que essa discussão, eu acho que seria mais importante a gente focar da forma como vai ser feita essa regulamentação, né? Da forma como que essas agências, seja a Anatel, seja outra, vai efetivamente trabalhar no dia a dia com essa regulamentação, com essas diretrizes, quem vão ser os membros componentes, como que vai ser feita a indicação. Eu acho que minha posição pessoal é que eu acho que eu focaria a discussão muito mais na forma da regulação, né? Efetivamente dar muito poder, seja para qualquer tipo de órgão, agência, enfim, a gente tem que tomar cuidado com a regulamentação, né? Ainda mais com termos tão genéricos, um assunto tão etéreo
gerador de polêmicas como a liberdade de expressão. É um assunto, sim, concordo com você, que é um assunto de preocupação, mas eu me preocupo ainda mais da forma como vai ser regulada, da onde ela vai ser plugada, né? Onde esse comitê multissetorial vai ser encaixado dentro ali de uma estrutura político-administrativa. Legal, doutor. Obrigado. É isso aí. E se a gente pensa, por exemplo, que recentemente foi criada a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Eu acho que também existe uma possibilidade, né? Existe uma possibilidade aí também, eu acho que inclusive de uma criação de uma nova agência reguladora, mas é como o doutor Caio falou, eu também concordo que é muito mais, a preocupação maior é o como do que quem, né? Quem vai fazer esse tipo de... quem vai fazer a regulação das redes sociais. Eu acho que uma contribuição importante, né? A gente começa essa discussão toda lá no Marco Civil da Internet, na realidade, né? Então, a PL 2630, ela surge para, de certa forma, discutir sobre essas responsabilizações, né? Essa responsabilidade das Big Techs em relação ao conteúdo produzido, né? Uma das coisas é a responsabilização das Big Techs, né? Como sendo, obviamente, corresponsáveis aí por qualquer tipo de ação, né, qualquer tipo de cometimento de crime dentro das próprias das plataformas. Mais alguém, gente? Por favor, doutor Andrei. Presidente, obrigado aí pela palavra. Doutor Caio, foi ótimo, obrigado, palestra de alto nível, a gente só precisa depois, dentro da diretoria, entender qual é o caminho que a gente tem que fazer para tornar isso mais plural, mais gente participando. Eu acho que deixar isso restrito à nossa comissão é uma perda gigante para a sociedade. A gente tem que ter um link, né? Obviamente que a gente consiga nas nossas redes sociais divulgar, quando da divulgação, levar para mais gente e pessoas que estão interessadas em ouvir, aprender e refletir com debates desse nível, né? A gente tem aqui numa comissão pessoas altamente capacitadas para propor as reflexões necessárias, e a gente precisa encontrar um caminho de levar esse link para mais pessoas, tá? Essa é a primeira consideração. Só quero reforçar a preocupação que eu tenho, que o Caio trouxe e que o Deusinei colocou há pouco, que a PL das fake news, ela deixou de ser PL das fake news, né? Ainda bem, ela não trata mais de fake news. Se alguém disser lá, o Diogo vai dizer que a Terra ela é quadrada, ninguém vai chegar e tirar o post do Diogo. Tem que se criar mecanismos de controle para dizer, olha, a ciência diz que a Terra é redonda. Ainda bem, vamos preservar, obviamente, a liberdade de expressão, porque se a gente tiver controle sobre o que é verdade e o que é mentira e botar esse controle na mão de um órgão ainda mais estatal, a gente corre sério risco. Vamos tirar as nossas bandeiras levantadas da frente, porque o governo pode mudar há 4 anos e o que é certo e o que é errado e o que é verdade e o que é mentira pode mudar completamente de significado a cada eleição. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com o que a gente faz. A gente precisa ter muita coerência naquilo que a gente defende. Então esse projeto de lei passa a dar responsabilidade, que eu acho que precisa ter dessas plataformas digitais, porque é crime. Que é crime, o que bem trouxe o Caio, preservando nossa liberdade de expressão. E o grande alerta que fica, só quero reforçar, é quem vai controlar, né? Quem vai dizer se é crime ou não. Para mim tem que ser um órgão plural, com a participação do poder público, obviamente, do Estado, mas da sociedade civil também, para a gente ter o maior equilíbrio possível dentro desse controle. E a palavra final, para mim, tem que ser do judiciário. A gente precisa que esse órgão, obviamente, tenha um caminho revisional, que a gente leve essa decisão para o judiciário. A gente pode discordar ou não do judiciário, mas o judiciário ainda é a nossa estabilidade jurídica, a última palavra jurídica, e é o que mantém a ordem e a estabilidade social. Então, a gente precisa, pelo menos no meu ponto de vista, e de maneira cada vez mais clara, nítida, até em função do que eu ouvi agora e refletir sobre o que o Caio trouxe, questionar e avançar na definição desse órgão, entendendo que esse órgão não pode ter palavra final sobre
conteúdo das pessoas, atacando liberdade de expressão. Isso precisa ser do Poder Judiciário. Quero te agradecer demais, Caio. Obrigado pela reflexão, obrigado aí pela palestra e obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço a oportunidade e acho que é um debate, é um tema que eu mais aprendo do que posso transmitir, porque cada vez que eu leio, cada vez que eu paro para pensar e refletir, é uma visão nova, é uma abordagem diferente, né? Então, acho que é uma palestra que me ajudou muito a estudar ainda mais esse tema. Então, agradeço aí a comissão por essa oportunidade de também poder melhorar aí enquanto profissional, enfim. Foi bem interessante. Muito bom, doutor Caio. Pessoal, estamos nos aproximando aí do fim. Mais alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Muito bom, gente. Então, queria agradecer a todos pela presença, agradecer ao doutor Caio por essa excelente apresentação, por essa excelente palestra. Concordo plenamente com o doutor André, a gente precisa buscar aí formas de ampliar essa discussão, trazer novamente essa discussão a debate. Talvez no evento que a gente está planejando aí para o meio do ano, doutor André, a gente possa, de repente, propor que novamente a gente tenha aí a participação do doutor Caio, trazendo aí principalmente as novidades, né? Porque vai ter novidades até julho, aí teremos novidades sobre isso. E aí vamos, eu acho que é importante trazer isso para um público maior, né? Essa discussão para um público maior, tá? Agradeço bastante, então, doutor Caio, por essa palestra, agradeço a toda a diretoria também, que tem ajudado bastante, né? E agradeço aos participantes também que puderam contribuir também com suas falas e que ouviram aqui atentamente o doutor Caio. A gente tem uma próxima reunião aberta no fim do mês, tá? Nessa ocasião nós vamos falar um pouco sobre um pouco sobre a Lei de Proteção de Dados e numa outra oportunidade nós também voltaremos a esse assunto, o assunto da PL das fake news, tá bom? Então, obrigado a todos, tenham todos um bom dia, um bom fim de semana e espero vocês na nossa próxima reunião aberta aí, que é no fim do mês, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado, Caio.